O projeto Depoimento Especial é um projeto que foi implantado pela primeira Vara da Infância e Juventude da Serra, em 2008, né? E ele consiste numa forma protegida de escutar crianças e adolescentes vítimas de violência, seja ela física, sexual ou de outra natureza. As crianças, elas são ouvidas aqui na sala? Qual a estrutura que vocês têm? A gente é a estrutura de uma audiência, né? Na sala de audiência fica a juíza, a promotora, advogado, né? O agressor, o possível agressor também é intimado para essa audiência, os pais da criança responsáveis, e numa sala adequada, numa sala humanizada, que é essa sala que a gente está, a criança ela fica com um profissional, né? No caso, na Vara da Infância, são 2 assistentes sociais que fazem essa mediação nessa entrevista, e aí elas são ouvidas por esses profissionais. A gente usa um ponto, né, no ouvido. A gente tem uma comunicação direta com a sala de audiência, então a gente faz a entrevista com a criança, conduz a entrevista, mas a gente também pode estar recebendo da sala de audiência demandas de perguntas, pedidos de esclarecimentos, e aí a gente meio que traduz isso de uma forma adequada à faixa etária da criança, ao nível de compreensão da criança, para que ela possa responder e para que a gente possa ter um esclarecimento dos fatos, né, que sucederam, que deram origem àquela denúncia ou aquele processo. E quais os cuidados que vocês tomam aqui nessa sala? A gente tem um procedimento inicial de acolhimento, né? Então, num primeiro momento, a criança e os seus responsáveis são atendidos na sala, eles são informados sobre todo o procedimento, como que vai acontecer a audiência, quais são as características dessa audiência, né? E a gente meio que toma um pouco de conhecimento, um pouquinho da estrutura daquela família, com quem essa criança mora, para a gente ter uma noção de como é que é a vida da criança. Depois do acolhimento, os pais eles se dirigem para a sala de audiência, permanece na sala de atendimento somente a criança ou o adolescente que vai ser ouvido, né? A gente geralmente inicia fazendo algumas perguntas aleatórias que falam do cotidiano da criança, de escola, da família, para a criança poder se soltar, se ambientar, né? E aí depois a gente já entra no assunto específico, que é o motivo que trouxe essa criança para a justiça, né, que é a situação de violência. A gente tem hoje uma prática, né, depois de várias experiências e também capacitações que a gente teve, de tentar, na medida do possível, fazer com que essa criança faça um relato o mais livre possível, né? Essa criança vai relatar para a gente, da forma dela, como as coisas aconteceram. E aí, ao final desse relato, a gente vai fazer as ponderações, as perguntas que visam esclarecer melhor as coisas que aconteceram, né, os fatos que aconteceram. E aí também, nesse momento, a juíza, a promotora, a advogada de defesa podem também encaminhar perguntas, sempre através da gente, que somos os técnicos que estamos mediando, né, essa audiência, e a gente, inclusive, se reserva o direito, enquanto profissional, de rejeitar alguma pergunta, porque pode ser que às vezes eles façam alguma pergunta que a criança já falou, já respondeu, então para não tornar um processo repetitivo, né, até para a criança às vezes falar assim, eu já falei sobre isso, né, que as crianças falam realmente. Ou até uma pergunta, de repente, que um advogado faça que a gente entenda que vai criar constrangimento, a gente, como técnico, se reserva o direito de ponderar e de falar, olha, a gente entende que não convém essa pergunta, ou essa pergunta já foi feita. Então, o papel aí do técnico, seja ele assistente social ou psicólogo, é um papel de mediação mesmo, né, e também de assessoramento ao juiz e à equipe que está na sala de audiência. E a criança ou adolescente, eles sabem que eles estão participando de uma audiência? Eles sabem, eles são informados sobre todo o processo. Geralmente a gente leva, principalmente as crianças, né, que são mais curiosas, a gente leva na sala de audiência, mostra a TV, apresenta para a juíza, para a equipe que está lá, e depois mostra aqui, fala o equipamento, né, o que é, qual a função de cada coisa, para elas terem clareza do que está acontecendo, até porque elas podem se reservar o direito de falar ou não. A gente fala, inclusive, isso, né? Se elas realmente não quiserem falar sobre alguma coisa, a gente não vai estar
forçando a barra nesse sentido, da questão do livre falar mesmo da criança, né, na medida da possibilidade dela.